É claro que depois houve um uso político e passou-se, temos aqui uma palavra tão útil, então vamos designar isto tudo como wokeismo. Eu sou daqueles que se definem como social-democrata radical, que é uma expressão que também já ouvi ao Daniel Oliveira, curiosamente, mas foi uma invenção paralela. Porquê que o primeiro-ministro diz de todas as vezes português e português? Acho extremamente cansativo e não me sinto nada representada. Tu não tens autoridade para dizer isso porque és hétero, não é? Tu não tens autoridade para dizer isso porque és homem. Eu sou o contrário disso e, portanto, toda a autoridade reside na minha identidade. Eu é que sei como é que é. Isso é uma estupidez. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus, regressado de férias para uma nova temporada. Antes de irmos a este episódio, deixem-me só partilhar convosco, para quem tiver interesse, que acabei de lançar novos workshops de pensamento crítico, a argumentar com lógica. Vão ser sessões em Lisboa, no Porto e online, onde vamos debater, conviver e aprender a pensar melhor. Caso tenham interesse, deem um salto ao meu site, josemariapimentel.pt, ou às redes sociais do podcast. E agora, ao episódio de hoje. De certeza que já ouviu muitas vezes palavras como política identitária, racismo estrutural, interseccionalidade, microagressões, woke ou wokeismo, guerras culturais, ideologia de género, e podia acrescentar várias. São palavras que de certeza reconhece e que entraram em força nos últimos anos no debate político e o vieram polarizar. São usadas por aqueles que poderíamos descrever como os defensores de uma nova visão de justiça social, ou em alguns casos destas palavras são usadas precisamente de maneira derrogatória por quem quer criticá-los. São ideias que todos, acho eu, conseguimos identificar como vindas do espaço político da esquerda, embora, na verdade, estejam em tensão com uma esquerda mais clássica, ligada a questões económicas e a questões, sobretudo, materiais. Mas não é claro para muita gente o que é que cada um destes termos significa e, sobretudo, a maneira como cada um deles se relaciona. Foi por isso que decidi que estava na altura de fazer um episódio do 45 Graus dedicado exclusivamente a este tema, a este debate. Este é um debate em que eu me situo algures no meio, porque reconheço que há um grande mérito de várias das ideias que são trazidas ao debate e que têm a ver com desigualdades estruturais que persistem na sociedade. Mas, por outro lado, há um radicalismo de muitos proponentes destas ideias e há também uma certa ênfase em aspectos superficiais, como a cultura e a linguagem, que muitas vezes são exagerados. E por isso achei que estava na altura de trazer este tema ao podcast. E como sempre neste tipo de temas, procurei não um, mas dois convidados, cada um deles refletido um dos lados deste debate. Foi uma procura que demorou algum tempo, mas acho que vão concordar que não podia ter encontrado pessoas melhores. Os convidados são Miguel Valde-Almeida e Patrícia Fernandes. O Miguel Valde-Almeida é professor catedrático de Antropologia no ISCTE e na sua carreira tem pesquisado questões de género, sexualidade, etnicidade, raça e pós-colonialismo, com vários livros publicados em Portugal e no estrangeiro. Além de cronista e escritor, tem sido ativista dos direitos LGBT e foi eleito deputado à Assembleia da República em 2009, onde, como muitos se lembrarão, foi um dos principais deputados por trás da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Patrícia Fernandes é doutorada em Filosofia Social e Política pela Universidade do Minho, onde é atualmente professora auxiliar convidada. Os principais interesses de investigação da Patrícia têm sido a teoria política, políticas de identidade, teorias críticas, entre outros. Tem tomado posição também neste debate nos últimos anos, sobretudo com artigos de opinião no jornal Observador, onde tem sido muito crítica das teorias, das ideias e das mudanças sociais propostas por esta nova visão política. Acho que vão gostar muito desta conversa. Uma conversa entre duas pessoas que têm uma posição assumida neste tema, mas que ainda assim estão dispostas a reconhecer as falhas do seu lado e a falar com o outro e a fugir da polarização que é típica neste tipo de debates. Claro que é isso, muita ajuda aqui no 45 Graus nós não termos um cronómetro e, portanto, ambos sabiam que estavam à vontade para falar e que íamos ter tempo para falar sobre tudo aquilo de que quisessem. Nesta primeira parte da conversa, comecei por lhes pedir para explicar o que é que significam estes termos todos e, sobretudo, as principais ideias desta área política, se é que existe uma única visão política espelhada nestas ideias. Isto levou-nos também à tensão existente entre estas ideias e a tal esquerda mais clássica, focada em temas económicos. Também o excesso de radicalismo desta visão identitária que muitas vezes tem sido visível e que leva muitas vezes a que se feche ao compromisso e ao diálogo. Falámos também de alguns conceitos importantes desta visão e que às vezes são um jargão difícil de compreender, como por exemplo este, autoridade epistémica da experiência, o que significa basicamente nada mais complicado do que a ideia de que quem pertence
a um grupo social específico e apenas essas pessoas têm legitimidade para falar sobre a experiência dessa realidade. Por exemplo, uma pessoa negra que é discriminada, uma mulher que queira falar sobre sexismo e sobre discriminação de género, por exemplo. Falámos também sobre o papel da linguagem, dos símbolos e da cultura, que é muito importante para esta visão. Falámos também de outro termo pesado, interseccionalidade, e que significa, basicamente, a maneira como diferentes formas de desigualdade se podem cruzar na mesma pessoa e produzir experiências únicas de discriminação. Falámos também num termo incontornável neste debate, woke ou wokeismo. Afinal, o que é que isso significa? É apenas um insulto ou significa realmente alguma coisa, algumas ideias por trás desta visão? E falámos também das visões políticas que tendem a opor-se a estas ideias, desde a visão liberal mais clássica às visões conservadoras, que, como a Patrícia diz, e com razão, também têm o seu lugar na política e é preciso entender o que dizem de verdade e que é relevante neste debate. Espero que gostem desta primeira parte da nossa conversa. Continuamos com a segunda parte da conversa já no próximo episódio. Até lá! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Patrícia Fernandes, Miguel Valde Almeida, muito bem-vindos ao 45 Graus. Obrigada. Olá. Miguel, começo por ti, como te estava a dizer há bocado. Este tema, como aliás todos os temas do 45 Graus, surge por causa da minha curiosidade. E neste caso, nós vamos falar aqui de uma série de temas que se cruzam, toda a gente já ouviu falar, toda a gente tem uma opinião, mas muitas vezes não sabe bem do que é que se está a falar e não se percebe sobretudo a relação entre eles, não é? E portanto o meu objetivo aqui é sobretudo perceber de que é que estamos a falar, perceber o que está em causa e depois, claro, perceber os méritos de cada lado, perceber a execuibilidade política, etc, etc. Mas antes disso eu queria perceber os temas, não é? De que temas é que estamos a falar aqui? Miguel, ajuda-nos a dar alguma ordem a isto. Não é fácil. E se faltava alguma coisa, diz. Não é fácil, porque são muitas coisas. Eu se calhar começava por uma simplificação de uma coisa que disseste. Eu acho que estas coisas não têm bem a ver com as... Eu acho que usar a linguagem da esquerda e da direita, ou do espectro político, se calhar não é mais adequada. Para mim não é, porque os movimentos sociais em torno de questões de raça, etnicidade, género, orientação sexual, que se foram construindo, não é? Batalharam tanto contra, entre aspas, a esquerda como contra a direita. Quer dizer, eles tiveram que reivindicar o seu lugar dentro da esquerda, sobretudo, como é óbvio, porque de qualquer modo a esquerda apresentava-se como sendo emancipatória, progressista, blá blá blá, inclusiva, mas as dificuldades foram enormes, atenção. E portanto é muito difícil colocar a coisa em termos de esquerda e direita. Foram e são. Porquê? Bom, por duas ordens de razões. Por um lado, dentro da esquerda tu tinhas uma espécie de template hegemónico, que é a teoria das classes sociais, não é? De fundamento marxista, portanto, depois tens muitas variações, mas fundamentalmente tens uma visão do mundo e da história e da fonte das desigualdades sociais, como tendo a ver, sobretudo, com as relações de produção, etc. Não é? Portanto, com o lugar de classe social que as pessoas ocupam. E as outras coisas vistas como acessórias e complementares. E continua a ser assim. Atenção, é que isso é que é preciso prestar atenção. Até naqueles partidos ou movimentos político-partidários que se apresentam também com uma agenda identitária, chamemos assim para facilitar, isso é forçado. Eu sei isso por experiência própria. Isso é um bocadinho forçado. É um pouco postiço, queres dizer? Não é postiço, é forçado. Foi reivindicado por alguém. Ok. Algumas pessoas aceitaram. Essa aceitação pode ser uma aceitação racional, tal como nós os três aceitamos coisas com as quais não... em relação às quais não temos empatia, mas aceitámos-las por uma questão de princípio moral, racional, ético, não é? Mas não são necessariamente parte da visão do mundo da maior parte das pessoas nesses partidos. Pronto. E a direita, obviamente, por natureza, não iria aceitar coisas que são formas de dizer que
certas realidades que o pensamento conservador tende a ver de forma essencialista, não é? Como natural, não poderia aceitar a ideia de que eles são socialmente construídos. E depois já lá podemos ir a isso, porque isso é sempre uma expressão um bocado complicada. Pronto, este é o meu ponto de partida, não é? Agora, porque é que estas coisas entram em conflito? Bom, entram em conflito porque se é estabelecida uma hierarquia entre a classe social e tudo o resto, estamos a fazer uma espécie de determinismo sobre como explicar a história, que me parece incorreto. Eu acho que há uma importância fundamental dos aspectos materiais, económicos, infraestruturais, se quiser, são absolutamente fundamentais. Mas o que a gente tem percebido com a investigação, mas também com o testemunho das pessoas envolvidas nesses movimentos sociais, é que há zonas de contacto que fazem com que muitas vezes aquilo que nós lemos como tendo a ver com a classe social tenha também, não estou a dizer alternativamente, mas tenha também a ver com outros elementos. E para mim, dois que são absolutamente evidentes são as questões de género e são as questões raciais, não é? Porque se a gente pensar na história longa de como se deu a acumulação que permitiu o capitalismo, a gente percebe que isso tem a ver com a economia de plantação, tem a ver com o sistema de escravocrata e, portanto, tem a ver com a racialização que legitimou esse sistema de trabalho, não é? E vemos também que grande parte da reprodução social, não é? Daquilo que mantém a sociedade a funcionar, sobretudo as famílias, tem muito a ver com a adscrição do trabalho reprodutivo às mulheres, não é? Trabalho doméstico, sustentação dos maridos e dos filhos e por aí fora. Isto em termos históricos, por assim dizer. E, portanto, acho que as conexões entre estes aspectos são fundamentais. Se quiseres, até podes ir mais longe, mas isso cá vai confundir um pouco as coisas. O género contém dentro de si uma outra questão, que é a questão da orientação sexual. Eu sou dos que veem a orientação sexual como parte das questões de género, especificamente. Que é a proibição histórica da homossexualidade como uma forma de indiretamente empurrar as pessoas para a heterossexualidade reprodutiva. Isto é, de garantir que funcionava o esquema homem a trabalhar, mulher em casa, ou mulher a trabalhar de graça, não é? E garantir que esse esquema continuava e, portanto, proibindo, estabelecendo um tabu em relação à homossexualidade. Isto parece-me mais ou menos evidente e uma das razões pelas quais a libertação, digamos, gay e lésbica só acontece na sequência do feminismo e da libertação das mulheres, não é? Historicamente, depende muito. Há pessoas que não concordam com isto, mas eu defendo muito esta ideia. Por acaso não sei se concordo, mas é interessante. Até que quando se faz a cronologia, de certa maneira, isso é mais ou menos evidente. Ok, portanto, eu não sei se não devia ser Patrícia, agora a Patrícia a dizer qualquer coisa, porque agora eu ia para a questão da política identitária como um chavão. Eu disse-os em off e de repente em on, vocês intervêm quando quiserem. Mas pronto, esta era a base, era a basezinha da forma como eu penso estas coisas. Sim. Mas aqui temos tempo, portanto a pessoa pode falar, não há nenhum problema de haver uma intervenção longa. Patrícia, não sei se... Eu aproveitaria para fazer 2 comentários a cada uma das vossas intervenções, porque achei engraçado, Zé Maria, que estavas a ter particular cuidado em utilizar a palavra raça, que nós fomos, para nós que nascemos mais ou menos na mesma altura, fomos educados e habituados a pensar na raça e usar a palavra raça com um sentido negativo, não é? Exato, não existem, é isso, a não usar. Eu também. Apesar de gerações diferentes. Sim, mas também profissionalmente também. Okay. Mas agora já não. E o que este pensamento identitário coloca em cima da mesa é que não devemos usar a palavra raça, mas não para referir uma identificação biológica, mas para reconhecer que ela foi socialmente construída num determinado contexto. Portanto, racializado, não é? E depois gera esse tipo de utilizações para quem subscreve o argumento identitário. E, portanto, não devemos ter medo de usar, nem é ofensivo neste contexto. A palavra raça é não só totalmente aceitável, como justificável. E gostaria de concordar com o que o Miguel disse a propósito da esquerda e da direita. Também não me parece que isto se encaixe em termos de esquerda e direita. Sobretudo, e isto vai um bocadinho na linha daquilo que o Miguel disse, há várias esquerdas e várias direitas e, portanto, nós podemos mesmo identificar o pensamento identitário com a esquerda é ignorar que provavelmente a maior parte da esquerda não concorda com o argumento identitário. E é, aliás, muito crítica
até da utilidade política de um partido adotar esse tipo de argumento. Se bem que são, desculpa interromper-te, mas depois devemos ir lá, não é? Mas são duas objeções de ordem diferente, não é? Há a parte da esquerda que se opõe por não lhe encontrar relevância e há outra que se opõe porque reconhece que é relevante, mas acha que é politicamente inviável. Sim, e depois dá para fazer ainda por cima essas subdivisões todas, sim. E depois à direita há uma direita que recusa o argumento identitário por causa de uma coisa que eu queria dizer a seguir, e depois há uma parte da direita que não recusa o argumento identitário. É uma direita identitária, só que no sentido contrário, utiliza o argumento da identidade de outra forma. Sim. E por isso o trabalho que eu tenho vindo a fazer e as críticas que eu tenho a fazer, quer ao movimento identitário, quer ao wokeismo, quando nos debruçarmos sobre essa questão em particular, é sobretudo uma questão filosófica. Portanto, o que temos aqui com o argumento identitário é uma mudança de paradigma em que há uma crítica, mesmo por parte dos autores que trabalham e que dão fundamento a este argumento, a uma crítica que é ao paradigma liberal e aos princípios do liberalismo, não do liberalismo enquanto ideologia política, mas o liberalismo com letra maiúscula, enquanto o liberalismo filosófico. Sim, todos esses valores que herdamos filosoficamente das revoluções liberais são postas em causa e por isso escapa esta dinâmica de esquerda-direita, é mais amplo do que isso. Por isso é que é mais interessante, é mais filosófico do que político. Sim. E aliás, de uma forma que é um bocadinho, eu acho que tendo a concordar contigo, de uma forma que revela que isto é uma coisa tensa. Ou seja, que não há aqui campos bem definidos, não é? Por exemplo, a questão do liberalismo no sentido da filosofia política, não é? O que é que ele estabelece? Estabelece o primado do indivíduo / cidadão, não é? Ao qual é concedida agência e autonomia, e é concedido direitos e uma igualdade transversal. Isto é, o indivíduo passa a ser visto como uma abstração, não é? O paradigma disso é o modelo republicano francês, quer dizer, claramente esse o paradigma, e que foi adotado em Portugal constitucionalmente, e que é um pouco a ideia de que, todos os cidadãos são iguais perante a lei e os cidadãos não têm características. É? E, portanto, nós não podemos falar de raça, nem de género, nem dessas coisas, não podemos politizar, nem fazer leis ou políticas específicas para esses, nem vou chamar identidades, vou chamar segmentos, não é? Para essas classificações, não podemos, porque isso estraga a ideia universal republicana, liberal da cidadania. Pronto. E é particularmente evidente, Miguel, até na questão de religiosa em França. Claro. Isto é um problema porque faz com que não se reconheça que algumas pessoas ou algumas categorias sociais têm menos acesso a essa cidadania universal. Na prática. Aliás, isso é comprovado historicamente pelo facto de que essa cidadania, na maior parte das revoluções liberais, foi concedida aos homens e não às mulheres. Não é? Portanto, as mulheres não votavam e não tinham a cidadania plena. Mas aí estava na lei, não é? Sim, mas lá está, mas estás a ver a contradição e a mas hipocrisia, aí é um caso... se quiseres moralizar a coisa, a hipocrisia de tu falares de uma cidadania universal, mas que exclui as mulheres e que excluía também, obviamente, os escravizados. E, portanto, isto é uma coisa... E os colonizados, não é? Isto é uma coisa problemática. Por outro lado, é um ideal muito, muito bom e muito interessante. E, portanto, grande parte das lutas políticas são para aceder a essa cidadania universal e exigir o reconhecimento de que ela não estava reconhecida. Pronto. E isso é para mim a forma mais interessante e não acabar completamente com a filosofia liberal. Vocês agora estão a ir para a diferença que eu acho mais relevante, não é? Porque, obviamente, aqui na base, e no fundo esse foi o primeiro ponto que eu referi na introdução, de se acentuar que há outras desigualdades para além da questão de classe, não é? Mas não é apenas, essa não é a única diferença, não é? Porque muita gente concordará com isso, não é? Há aqui uma questão, há uma visão aqui que é mais profunda do que isso, que é dizer, não chega a igualdade perante a lei, é preciso uma igualdade de facto e ela muitas vezes não existe. Por exemplo, isto coloca esta agenda identitária num plano muito diferente da agenda das chamadas causas fraturantes que nós tivemos aí há 15 anos e que tu tiveste muito envolvido, não é? Porque aí era dizer, olha, pessoas do mesmo sexo querem casar-se, vamos dar-lhes igualdade perante a lei. É puramente liberal neste sentido, não é? De liberdades negativas. Vamos deixar as pessoas fazer, dois homens, duas mulheres querem casar-se, vamos deixá-los, não é? Lei. O que nós estamos a falar agora é algo diferente, quer dizer, ok, negros, mulheres, homossexuais, whatever, são reconhecidos perante a lei, portanto, teoricamente, neste paradigma liberal está tudo bem, não é? Mas, na verdade, se nós virmos bem, há aqui uma série de fatores estruturais, não é? Que os continuam a prejudicar, não é? Claro. É isto, não é? Sim,
embora eu na altura em que inventaram a palavra fraturante eu a recusasse liminarmente, porque não achava que Ficou isso era conhecida, sim, mas era um epíteto com um propósito político. A linguagem é sempre política. Claro. E isso tinha um propósito político, que era dizer que fraturava, que estragava, quando na realidade a gente, do meu ponto de vista, obviamente, estávamos a tentar incluir mais pessoas no contrato social, por assim dizer, e no reconhecimento geral. Agora, nunca esteve de fora, quer dizer, na minha forma de pensar, não é? Enquanto cientista social e também enquanto pessoa, nunca esteve fora de mim perceber que há desigualdades estruturais que precisam de ser comatadas através de políticas públicas. Porque, se calhar uma conversa destas fica mais clara se uma pessoa se autodefinir, não é? Eu sou daqueles que se definem como social-democrata radical, que é uma expressão que também já ouvi ao Daniel Oliveira, curiosamente, mas foi uma invenção paralela. Os dois também vimos de um bocado no mesmo espaço político, não é? Era natural que isso acontecesse. E que é uma forma da gente se distinguir de algumas coisas molengonas do PS, mas também de algumas formas de fazer do Bloco de Esquerda, no qual estivemos e do qual saímos, aliás. Portanto, acho que isso é mais ou menos evidente. Portanto, social-democrata radical. E o meu mote, normalmente, o meu mote político é: eu quero o máximo de igualdade possível para o maior número possível de pessoas o mais rápido possível, não é? E basicamente esta é a única coisa que me move. Agora, com igualdade, o que é que eu quero dizer? Não é semelhança, não é? É a ausência de desigualdade estrutural, isto é, o máximo de igualdade de oportunidades, não é? Coisa que só se faz através de políticas públicas, lamento dizê-lo, nesse sentido não sou um liberal no sentido político específico do termo, atual, contemporâneo, porque isto só se faz com políticas públicas de inclusão, que obviamente têm que ter formas também de ação afirmativa, não é? Que já existem. Elas já existem. Muitas vezes há um discurso contra isso e as pessoas esquecem-se que elas já existem. Já existem muitas formas de cotas, muitas formas de ajuda, muitas formas de incentivo, que obviamente estão mal feitas, são mal aplicadas, muitas vezes são mal pensadas. A legislação em Portugal é uma porcaria, devo dizê-lo, em geral é muito má, mas sobretudo o follow-up da legislação em Portugal é zero. Certo. Estamos de acordo. E portanto temos um problema estrutural político. Sim. Mas pronto, era só para também que a nossa conversa tivesse esta espécie de autoafirmação de como é que eu me defino identitariamente do ponto de vista político-ideológico. Sim, fizeste bem. Então, mas espera, eu estava a ouvir-te agora, Patrícia. Isto que o Miguel disse pode ser contra o liberalismo no sentido da IEL, por exemplo, ou seja, do liberalismo atual, não é? Enquanto ideologia política. E na sua versão contemporânea, mas quer dizer, não acho que seja contra o liberalismo enquanto tradição de pensamento, não é? No entanto, há aqui uma oposição, não? Onde é que ela está? Ou seja, há uma oposição entre o liberalismo clássico no sentido mais amplo e esta agenda identitária. Isso sim. Pronto, é aí que eu quero chegar, não é? Que não sei se o Miguel subscreve na totalidade, pareceu-me que não. O liberalismo, dentro deste enquadramento muito amplo, quando falamos em liberalismo filosófico, liberalismo com letra maiúscula, é um sistema que assenta num processo que, não sei se foi o Peter Singer que consagrou esta expressão, mas de qualquer forma a ideia está presente sobretudo na sua obra, porque ele tende a querer fazer isso para os outros animais. E então é um círculo de interesses que se vai expandindo e vai tentando alargar o máximo de pessoas possível. E o liberalismo em si não é... portanto, tendo sido consagrado nas primeiras declarações, nunca se achou que aquilo era o produto final. É um processo que se vai alargando e que vai incorporando. E por isso é que incorpora muito bem os movimentos políticos. Tem incorporado ao longo das últimas décadas esses movimentos políticos que procuram ampliar direitos. Mas o argumento identitário recusa para além de recusar os princípios liberais, sobretudo esta questão do individualismo e dos direitos individuais que lhes estão associados, assenta numa perspectiva identitária no sentido grupal. Portanto, as pessoas devem integrar-se num determinado grupo e, por integrarem esse determinado grupo, devem-lhes ser garantidos direitos específicos. E isso é radicalmente diferente do pressuposto liberal. Mas é assim? É assim que o argumento é construído? Sim. Sim, o argumento é construído dessa forma. Aliás, o problema do argumento identitário, na minha perspectiva, é sobretudo assentar na ideia de que assentar numa lógica de poder, portanto ver a sociedade sempre como grupos que estão em luta pelo poder, e que os resultados
que nós presenciamos hoje decorrem da luta de uma identidade ou do sucesso de uma identidade sobre as restantes. Portanto, para os autores identitários, e isto no contexto atual, embora haja algumas raízes no pós-modernismo, mas no contexto atual é sobretudo evidente nas teorias críticas, o mundo do liberalismo e as ideias do liberalismo são resultado do homem branco que impõe esta visão e esta forma de pensar assente em direitos, numa questão individualista e muito vincada pela racionalidade e pela objetividade, como uma forma de impor aos restantes grupos os seus princípios e aquilo e o mundo que lhe é favorável. Portanto, adotar o argumento identitário é dizer que pessoas que pertencem a outros grupos têm outras formas de ver o mundo e que devem lutar contra o grupo que oprime para, no fundo, adquirirem privilégios ou situações, terminar com os privilégios desse grupo para adquirirem os seus próprios privilégios ou adquirirem uma situação melhor. E este é o argumento identitário. Pois, sim. Não, quer dizer, eu não sei se há um argumento identitário. Eu estou a tentar perceber onde é que está a tensão entre o eu não sei se há. Eu tenho a minha intuição, mas não. Eu acho que há movimentos e autores e certos contextos concretos em alguns países e na dinâmica política de alguns contextos, que não é o caso do português, em que o que tu disseste acontece efetivamente. E eu também me posicionaria contra isso. Aliás, porque acho que isso depois tem efeitos também na própria ciência social, na maneira como olha para certos fenómenos. E eu tenho pegas muito grandes com pessoas que entram numa espécie de essencialismo às avessas, não é? E pronto. E eu acho que a nossa obrigação, quer dizer, a minha obrigação como cientista social, mas também em termos de cidadania política, é justamente de tentar duvidar tudo o que seja demasiado dogmático ou restritivo, não é? Por assim dizer. E eu acho que eu posso perfeitamente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso perfeitamente reconhecer e, aliás, demonstrar que, historicamente, não só a forma como nós entendemos o mundo, não é? Como fazemos ciência, sobretudo ciência social e humanidades, como as estruturas económicas e depois de criação de desigualdades estruturais que historicamente foram acontecendo e nas quais estamos, são efetivamente o produto da modernidade com a expansão do Ocidente pelo mundo, não é? Portanto, a gente tem muita coisa que vem daí, não é? E quando nós olhamos e escutamos o que dizem as pessoas na América Latina, em África e por aí fora, as comunidades indígenas, os descendentes de pessoas escravizadas e por aí fora, a gente percebe claramente que isso está lá, não é? E aí eu percebo que se possa fazer, e acho que se deve fazer, uma reflexão crítica, não é? Que efetivamente fala da branquitude, que efetivamente fala da racionalidade ocidental, que efetivamente fala de certo tipo de epistemologias e dos seus efeitos, mas sobretudo que fala do sistema político-económico que está na sua base. Eu acho que isso é perfeitamente não só fazível como necessário e desejável de ser feito. O que é que se faz depois para contrariar isso ou para criar sociedades que vão mais além disso? Aí é que a gente entra em discussão. Aí é que eu próprio entro em discussão com algumas formas que são muito essencialistas, a meu ver, não é? Que são separatistas, não é? Que são essencialistas ou que tentam completamente recusar a possibilidade do contacto, da comunicação mais liberal, por assim dizer, não é? Em que alguém diga que, bom, o meu grupo, nomeadamente quando isto chega às questões étnicas, não é? O meu grupo tem uma epistemologia completamente diferente e não pode comunicar e tem que ter uma relação separada, por assim dizer. E eu aí grupo? acho isso uma tolice, não é? Como é óbvio. Eu acho que a crítica sobre as diferentes epistemologias e as diferentes visões do mundo é uma coisa que deve ser sempre feita constantemente, é um processo imparável, não é? Mas tem que ser um processo comunicante. E aliás, na realidade, ele é porque muitas pessoas que fazem boas críticas sobre o seu lugar de desigualdade e, portanto, que historicizam como é que a desigualdade foi criada, como é que a sua racialização foi feita, como é que a sua exclusão epistémica foi feita. As pessoas que fazem bem essa crítica, a partir desses lugares, fazem-no com uma vantagem muito boa, que é fazem-no também conhecendo muito bem a epistemologia ocidental e conhecendo muito bem os mecanismos da sociedade, da branquitude, do capitalismo, etc. Portanto, fazem-no
com uma boa dupla consciência, não é? Isto é, conhecem ao mesmo tempo a sua alteridade e conhecem também como é que funciona a hegemonia, não é? Se a gente pensar em intelectuais indígenas, intelectuais africanos, é isso que fazem. Eu gosto muito deles por causa disso, justamente. Outra coisa são as pessoas que no cotidiano dos movimentos sociais façam alguma espécie de separatismo identitário e de contestação constante em função da identidade e que digam, tu não tens autoridade para me dizer isso porque és branco. Isto eu recuso. Isto acontece na academia. Isto acontece. Tu não tens autoridade para dizer isso porque és hétero, não é? Tu não tens autoridade para dizer isso porque és homem. Eu sou o contrário disso e, portanto, toda a autoridade reside na minha identidade. Eu é que sei como é que é. Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez, mas acho que não é Mas isso mesmo... está na base desta... Não está. Não está? Eu acho que é um precipitado mal amanhado de pessoas que pensam mal. Então, mas diz uma coisa. Mas que não se reflete depois em movimento político organizado, não se reflete, pelo menos entre nós, em movimento político organizado, em propostas legislativas concretas ou em propostas políticas públicas concretas. Se tu querias que nós discordássemos, se calhar terminávamos o programa por aqui. Mas agora vou eu discordar, então, porque eu acho que isso é um elemento essencial desta visão, que muitas vezes é exagerado, e estamos de acordo, mas eu não acho possível haver esta visão sem esse elemento, porque o que este elemento diz é, imagina, a Patrícia, que é mulher, poderá dizer-te a ti ou a mim, estamos a falar sobre desigualdade de género, ele diz, está bem, mas tu não és mulher, quer dizer, tu não tiveste a experiência que eu tive de viver esta vida toda enquanto mulher e ser discriminada na universidade ou whatever, ou quando candidatei aquilo ou aquilo, ou ter sido vítima de assédio de um chefe que estava numa posição de poder, etc. Este tipo de diálogo está muito presente nesta agenda e eu não acho que ele seja absurdo, ou seja, esta epistemologia da experiência, ou seja, no fundo, esta ideia de que a experiência, a maneira como nós experienciamos o mundo não é neutra e, portanto, se eu for homem, eu nunca posso fazer esse esforço, mas nunca vou ter exatamente a experiência de ser uma mulher, ou nunca vou ter a experiência de ser neutra ou ser gay ou whatever, não é? Este argumento não é absurdo e eu acho que ele está na base desta agenda. Claro, quando ele é tornado em absoluto, é ridículo porque torna impossível qualquer, desde logo, empatia, não é? Quer dizer, é quase... E eu acho que é uma coisa que uma das coisas que afasta muita gente neste campo é exatamente isso, não é? Até há aquele livro muito conhecido, do White Fragility, que é da Robin DiAngelo. Exatamente. Que é um livro interessante, atenção. Mas é muito aquela coisa, tu, branco, atenção, tu vives tu podes achar que és uma pessoa zero racista, não é? Mas tu não estás a perceber como é que um negro experiencia o mundo, não é? Ela é branca. E ela é branca, claro, mas ela é... Aprendeu. Eu ia dizer woke. Não, já aprendeu com outras pessoas. Mas não sei se tu não estás a projetar demasiado e se não estás a projetar numa caricatura em que tu dizes coisas como agenda, mas eu não consigo funcionar dessa maneira. Eu preciso de saber se estás-te a referir a um grupo concreto, estás-te a referir a um ator político concreto ou uma proposta concreta. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eu percebo que haja uma coisa de ar do tempo ou que haja um mal-estar nas interações, não é? E eu há pouco disse que eu próprio passo por esse mal-estar, isto é, eu considero uma pessoa progressista, emancipatória, de esquerda e que acha que há um conjunto de desigualdades estruturais que precisam de ser imaginativamente superadas, não é? De uma forma que não seja a cidadania universal, liberal, absoluta, não é? E abstrata, e de uma forma que não seja a dependência da teoria das classes, não é? Mas depois, quando eu apanho com um aluno ou com um colega que me vem com coisas como as que tu estás a caricaturar, eu também me passo. Porquê? Porque sei, também até como antropólogo, que as pessoas são mais complexas do que isso. São muitas identidades. Por exemplo, é óbvio, eu sou o primeiro a dizer que há coisas da experiência de ser gay que os outros não percebem, não é? E que não vão... Mas eu sei que eles podem perceber. Eles podem perceber, se quiserem e se fizerem o trabalho para isso. E sei também que eu não me reduzo a essa identidade porque há um conjunto de outras coisas que eu tenho comigo, não é? Sou burguês, sou português, sou não sei o quê. E jogo com muitas outras identidades que, aliás, precisam também de ser desconstruídas, porque a gente fala de identitarismo e a gente esquece do identitarismo mais forte de todos, que é o do nacionalismo, né? e da identidade nacional, que está aí a causar muitos danos em todo o mundo. E que é outro tema que gera controvérsia. E que é, ele sim, bastante conservador. Era isto, quer dizer, era por aqui que eu... Não sei o que é a agenda.
Não, Percebes? visão, chamamos Não sei de visão. o que é a Sim. agenda. Suponho que o Miguel também esteja a dizer que se lermos os autores certos, eles vão ser equilibrados. Só que o espaço público é muito marcado pelas posições mais radicais, por os extremismos. Isto também tem muito a ver com a questão das redes sociais e da internet. O que entra mais no nosso, na esfera pública é o que é mais radical. E esses não são os melhores, aqueles que trabalham melhor os temas, os que abordam a complexidade das coisas. Suponho, Miguel, que também fosse um bocadinho por aí que estavas a querer levar a tua argumentação. Sim. Eu queria dar razão ao Miguel novamente a propósito de outra questão, que é a do contexto nacional. Portanto, parte da dificuldade também em discutir este tema é que nós não vivemos nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos realmente há problemas muito graves numa série de coisas, mas que não são replicáveis nem no resto do espaço anglo-americano e muito menos em Portugal. E, portanto, em Portugal temos que atualizar alguns conceitos e algumas lutas. Mas queria chamar a atenção para, não sei se também essa expressão é dele, mas o Mark Lilla, no seu livro de esquerda, agora e sempre, acho que é assim que está traduzido em português pela Tinta da China, fala na questão da epistemologia do eu. E este tipo de argumentação também é quase uma radicalização absurda do liberalismo, não é? Só eu é que tenho acesso à minha experiência do mundo e mais ninguém, e é um acesso privilegiado à verdade que mais ninguém pode contestar. Mas isto é esquecer que o mundo é sobretudo social e nós somos seres sociais e fazemos também a construção das nossas ideias e das nossas experiências a partir dos outros. E por isso não acho, eu sei que nós já lá vamos, mas parte fundamental, na minha opinião, para discutir o wokeismo é também debruçar-nos sobre a questão geracional e sobre como as novas gerações, sendo ou tendo sido educadas ou tendo recebido um contexto muito individualista, também exacerbam estas questões porque estão muito centradas no eu e esquecem-se que a vivência social, e que Aristóteles aí parece-me que tinha razão, somos sobretudo seres sociais e que não temos um acesso privilegiado à verdade vindo apenas da minha experiência ou do meu self. O que é isso do meu self que não seja a construção com os outros? Houve uma altura que entrei numa polémica muito grande e afastei muito até de muitos movimentos LGBT que aí há mais, justamente porque eu apanhei a transição geracional em que começaram a aparecer formas de ativismo que, em vez de serem baseadas numa espécie de procura de chão comum, chamemos-lhe reformista, e não é? De tentar encontrar pessoas de diferentes áreas, com diferentes sensibilidades, mas arranjar uma agenda, uma agenda política reivindicativa e tentar lutar por ela, estavam muito mais preocupados com aspectos de identidade, aspectos de fixação cultural, não é? De definição de formas de estar e de fazer e de ser, que a mim pareciam um efeito eu não gosto da expressão, mas um efeito do neoliberalismo. Parecia-me um efeito psicológico do neoliberalismo, percebes? Ou seja, a ideia do individualismo total, não é? Acabar por estar já interiorizada na noção de eu e de self que aquelas pessoas tinham, não é? E com uma fixação que tinha também muito a ver com a cultura consumista, que é escolher bem qual é o meu tipo, não é? Em vez de perceber que uma pessoa é múltiplas identidades, não é? Consoante as relações sociais em que está, somos pessoas completamente diferentes, não é? E como são novos... temos muitas camadas e muitas identificações sociais, não é? Miguel, e como são novos, não lhes é fácil compreender que estão-se a submeter à lógica do mercado, não é? Eu tenho que ter esta identidade e vestir-me desta forma. Porque é isso que interessa, é comprarem produtos que permitam afirmar a identidade. E com uma vigilância da pureza ideológica muito grande, que é uma coisa que a mim me põe furioso, porque já me punha furioso, eu sou muito mais velho do que você, já me punha furioso no 25 de Abril, já me punha furioso no PREC, já me punha furioso a seguir em todas as experiências políticas, que há sempre uns indivíduos que fazem a vigilância da pureza, não é? E que é uma coisa que me aflige imenso, não é? Ou que mostram ser eles os mais radicais, ou eles os mais puros, ou os que sabem juntar melhor a teoria e a prática, que é outra coisa também que me põe doido, porque acho que a nossa vida não é feita de uma aplicação da teoria, não é? A teoria vem da vida e não deve ser ao contrário. E de facto eu afastei-me muito, porque às vezes as pessoas pensam que o Miguel Valamém, não sei quem vai falar disto e daquilo. Não, quer dizer, espera lá. Eu já me afastei muito dos movimentos sociais e afastei muito das organizações político-partidárias, justamente em grande medida
por perceber que muitas delas já não conseguem fazer o trabalho da criação do chão comum, né? Da aliança. O trabalho da aliança, né? Tu és assim, o outro é assado, o outro é não sei o quê, não discordamos disto, mas estamos juntos para conseguir uma determinada coisa que é maior do que nós, né? Não, as coisas estão cada vez mais filtradas, primeiro pela tua pureza ideológica ou identitária, e isso, em última instância, resulta na ausência de coletivos, né? Exato, sim. Porque vai sempre dar ao único, ao singular, né? Que é um pouco o que eu vejo acontecer. E essa atomização é um dos efeitos políticos, e eu acho que é um dos propósitos políticos, embora não haja uma pessoa a pensar nisso, mas é um dos efeitos e um dos propósitos políticos da atual situação, que normalmente se designa como neoliberal, embora isso já esteja a desaparecer, mas, enfim, da atual situação histórica do sistema político-económico em que vivemos, por assim dizer. E acontece aquilo que falavas no outro dia, vindo da direita e da esquerda, acabam por confluir num resultado que é o mesmo resultado, sem terem esse propósito, mas a atomização, o individualismo exacerbado foi construído pelos dois caminhos. Mas a interseccionalidade à partida seria a ferramenta que resolveria isso, não é? Mas depois eu acho que na prática não resolve. Pois. Expliquem lá o que é interseccionalidade para quem está a ouvir. O que é interessante na ideia de interseccionalidade, porque ela é bastante evidente e autoexplicativa. Exato, Quer dizer, pronto, é evidente que nós somos várias coisas ao mesmo tempo e estamos em diferentes lugares de desigualdade ou de igualdade, consoante características de categorização social que nos atravessa, não é? O género, a classe e por aí fora. Agora, o que é interessante é que a ideia de interseccionalidade veio nas ciências sociais a partir de uma situação muito concreta, que era a situação das feministas negras, que não se sentiam identificadas no feminismo que era muito marcado por uma cultura branca. E isto nos Estados Unidos, não é? Há sempre esta questão aqui. Claro. E a partir daí a experiência de desigualdade com base na raça não estava a ser suficientemente reconhecida pelo feminismo que era maioritariamente branco e, portanto, feito por pessoas que não sentiam a desigualdade racial. E daí vem a proposta de prestar atenção justamente a esses diferentes segmentos das nossas identidades, mas não me parece que seja nada de particularmente novo, a não ser justamente na experiência americana, porque a experiência americana já estava muito marcada pela segmentação identitária, não é? Agora, do ponto de vista de como é que as pessoas vivem estas coisas, eu percebo perfeitamente, porque, por exemplo, as minhas amigas lésbicas sempre se queixaram que assim que entravam em alguma espécie de movimento mais abrangente LGBT, elas sentiam claramente que a sua forma de ver o mundo e as suas peculiaridades de desigualdade, por serem mulheres, não estavam a ser vistas claramente pela hegemonia dos homens gays. Não estavam. Eles não percebiam, não é? Não compreendiam essas especificidades. E muitos outros movimentos e causas sociais, é muito normal nós encontrarmos isto, não é? As pessoas a não sentirem que estão a ser reconhecidas, não é como pessoas, lá está, mas é que não estão a ser reconhecidas as fontes da sua desigualdade específica. Sim, as suas preocupações. O conceito de interseccionalidade vem, essa parte acho que é interessante também esclarecer, vem no contexto da teoria crítica da raça. Portanto, ele foi criado por uma autora, Kimberly Crenshaw, esquecem que se diz, que estava, portanto, isto é a escola de Direito. E então ela estava a analisar especificamente um caso processual em que as mulheres estavam a ser discriminadas duplamente. E, portanto, a empresa tentava provar que não discriminava nem negros nem mulheres, e ela mostra que, usando o conceito de interseccionalidade, se conseguia provar que elas estavam a ser discriminadas por serem mulheres negras. E, portanto, esta ideia de que há vários níveis de desigualdade e que é possível identificar várias fontes de privilégio. Sim. E que elas se acumulam, não é? No caso. Sim, podem acumular. Em última, o problema é que esta ferramenta tem vindo a ser usada ou
perturbada no mau sentido, porque o que acaba por fazer é estabelecer uma pirâmide, e isto é reconhecido por muitos autores, talvez não os bons autores, mas por muitas pessoas no movimento identitário nos Estados Unidos, que estabelecem uma pirâmide concreta de os mais oprimidos e os menos oprimidos. E é uma coisa muito rígida, muito determinística, como o Miguel chamou a atenção há pouco, que nos encerra depois nesta ideia de que se nós formos isto, então somos só isto e estamos necessariamente em um lugar de opressão. Eu acho que uma das características deste tema é que aquilo que mais causa repulsa, digamos assim, reação do outro lado, não são os aspectos mais materiais, digamos assim, mas são os aspectos mais imateriais. E aí ligamos à questão do woke, não é? O que é que isso quer dizer, se quer dizer alguma coisa, não é? Até para vos pôr a discordar, que isto agora está muito morno. Não temos que discordar. Estou a brincar, não estou a brincar. Mas o que a gente precisa de um pouco mais de concordância. Não, mas se vocês repararem, é aí sobretudo que o caldo entorna, digamos assim, que é quando há vários aspectos relacionados com isso. Primeiro, o Miguel falava há um bocadinho, não é, da nossa história, não é? Eu sei que eu já te ouvi falar muito disso, não é? Que nós criámos para nós um mito do que é ser português, da história do país, etc. E sempre que se fala de reescrever, no fundo, por exemplo, os manuais de história para os miúdos na escola, de reescrever a maneira como se conta a história, isso gera imensa reação porque toca lá está num aspecto identitário maioritário, não é? Outro aspecto que gera muita reação é a questão da linguagem. Agora vamos começar a mudar a linguagem, não é? Vamos dizer, sempre que eu sou um político, sempre que eu faço um discurso, já não digo obrigado aos portugueses, digo obrigado portugueses e portugueses, e depois há aquelas versões mais ridículas isso era do Brasil, não é? O Ricardo dos Pereira gozava com isso, não é? Todos, todas e todos, uma coisa assim de género, ou seja, entra-se na linguagem, não é? E as pessoas reagem muito a isso porque a linguagem é uma coisa que a pessoa usa no dia-a-dia, não é? Depois, outro aspecto muito interessante também desta área, que eu acho que é uma coisa que joga muito a desfavor da aceitação pública, que entendo de onde vem, mas joga muito a desfavor, é a complexidade dos termos. Não é? Nós já falámos aqui de alguns, não é? Isto tem um jargão enorme, não é? Racismo estrutural, interseccionalidade, branquitude. Primeiro era LGBT, depois passou LGBT, Q, I, A, e depois lá puseram um mais a certo ponto para poupar as pessoas a dizer. Aliás, o Miguel, tu há bocado estavas a dizer LGBT e depois acrescentaste, tiveste a presença de espírito de acrescentar os dois. Não é? A branquitude, não é? Há aqui uma série de aspectos que. Aqui entramos neste lado mais cultural, não é? Que eu acho que é. Mas era isso que eu também queria perceber nesta conversa. É mais a isto que se chama woke, não é? Mais do que os aspectos que podem ter que ver com identidades, mas são mais materiais, não é? Quando se fala do woke é mais este aspecto cultural, não é? De usares a linguagem certa, de teres atenção para não microagredir as outras pessoas, etc, etc. Pá, eu tenho bué a dizer sobre isso. Força. Eu, por exemplo, eu não dizia bué e aprendi com a minha filha, não é? Ou seja, aprender palavras novas não custa nada, só custa aos estúpidos. Eu lamento dizê-lo, mas quer dizer, quando as pessoas se queixam de que não querem, agora não se pode dizer nada, ou agora tem que dizer aquela palavra, ou não percebo nada do que estão a dizer, é a mesma queixa que a criança na escola que diz, estamos agora tem que ler os maias e agora tem que fazer não sei o quê. Tens! I'm sorry, tens! E o vocabulário complica-se e... Só que a democracia tu não podes... Ninguém está a impor nada a ninguém. A questão é, para mim, eu prefiro ver de onde é que vem a queixa. Okay? De onde é que vem a queixa? De onde é que vem a queixa do já não se pode dizer nada? Ou agora quer não sei o quê, agora tem que usar esta linguagem. Agora já não se pode ser heterossexual, agora já não se pode ser branco. Exato. De onde é que vem essa queixa? É uma reação, não é? É porque ninguém está a obrigar a nada, primeira questão. Nada disto é legislação ou obrigação. É uma disputa social e política em torno da linguagem, em torno do tratamento, porque a linguagem sempre foi isso. Sempre foi uma disputa política. A linguagem é um campo de poder, não é? E a definição do que se diz e do que não se diz, do que se pode ou não pode dizer, do que se deve ou não se deve dizer, sempre foi, não é? Sempre foi. Todos nós fomos educados a não dizer certas coisas e a dizer outras, não é? Uhum. Todos fomos educados em socioletos, todos fomos educados em que a nossa apresentação social dependia muito da linguagem que usávamos, do sotaque, do dialeto, da formulação gramatical, etc., das coisas que são feias ou que não são feias. Uma pessoa que melhor percebeu isto, porque está fora destas discussões, foi o Miguel Esteves Cardoso, num programa
muito interessante e que foi muito pouco apreciado, que ele tinha com aquele humorista que é muito alto e magro, como é que ele se chama? Bruno Nogueira. Bruno Nogueira e o Miguel Esteves Cardoso tinham um programa, acho que na RTP2, não sei. Sim, eu lembro. Sim. E que era uma conversa livre entre os dois. E há um programa extraordinário em que o Miguel reconhece como, a partir de um certo momento, ele reagia muito contra estas coisas da linguagem inclusiva, etc. e por aí fora, e ele a partir de um certo momento disse, não, e depois percebi que isto era pura e simplesmente ser bem educado. Quer dizer, se os outros me estão a dizer que querem ser tratados de uma certa maneira, eu trato-se de uma certa maneira e acabou. Isso é o que a Isabel Moreira diz também. Esta é a forma mais simples de olhar para este assunto. Mas há uma forma mais complexa de olhar para este assunto. É que o que tu tens é que tens um processo contrário, que esse não é muito afirmado, por exemplo, que é o processo através do qual uma determinada hegemonia é imposta às pessoas através dos manuais escolares, através do sistema de educação, através de formas de tratamento dos outros que os podem excluir. Vocês lembram-se perfeitamente, vocês se cá felizmente já não se lembram, mas eu lembro-me perfeitamente de como era absolutamente normalizado usar expressões racistas em Portugal. Mas absolutamente normalizado. E eu vi essa transformação, felizmente. Eu vi a forma como pessoas da idade da minha mãe não tinham qualquer problema em usar insultos racistas para descrever alguém, ou para dizer, é aquela que está ali que é não sei o quê, sim, não é? Sim. E hoje em dia já não o faz. Mas não o faz, não é porque tenha sido super reprimida. Não o faz mesmo e acha feio fazê-lo. Portanto, há transformações deste tipo. Por exemplo, a forma como muitas mulheres eram tratadas no espaço público, não é? Raparigas, jovens, mulheres são tratadas no espaço público através do abuso da linguagem, não é? E hoje em dia está muitíssimo mais controlado. E quando eu digo controlado, sim. Não é controlado através da legislação. Está muito mais socialmente punido. A vergonha social é maior em relação a isso. Sim. Portanto, os processos de vergonha social são processos clássicos de qualquer sociedade, acontecem sempre. A questão é quem é que os impõe e em que momento e a partir de que questões é que eles são impostos. E aí com que velocidade? E, portanto, eu acho que as reações que há contra isto são, obviamente, resultado do mal-estar da mudança e feitas a partir de pessoas que estão num lugar onde as questões nunca se colocaram, não é? Porque não se lhes colocam. E aí a questão identitária é importante. Mas é um aspecto apenas de tudo isto. Isto é, se eu nunca tive uma questão que me preocupasse muito na forma como os outros me tratam, ou como me veem, ou como me interpelam, eu sou incapaz, ou tenho grande dificuldade em ouvir as queixas dos outros sobre isso. Não é? Eu acho que isso é um clássico. E eu acho que aí a obrigação das pessoas... Eu acho que quando tu estás num lugar de privilégio, se reconheceres que estás num lugar de privilégio em algum aspecto da tua vida, a tua obrigação ética e moral é de reconheceres isso primeiro e depois perceber que há pessoas que não estão e que deve haver alguma forma de acomodação. Não é? O problema é que a maior parte das vezes, quando tu estás num lugar de privilégio em algum segmento social da vida, em alguma categorização, em alguma posição social, tu normalmente não tens consciência disso. Exato, não é? Tu achas que é por natureza que estás ali, não é? Sim. É como aquela analogia do peixe na água, não é? Nem dizes que estás ali. Percebes o que eu quero dizer? Nem dizes que estás ali, nem tens consciência de que estás ali, porque o privilégio surge sempre naturalmente. Sim. Eu gostaria de fazer uma distinção entre... No fundo, isto que o Miguel esteve a dizer é uma discussão muito antiga muito antiga, isto também é muito relativo, não é? Mas antigamente era conhecida como uma questão em torno do politicamente correto e de como devemos alterar certas expressões e certas palavras que não se devem usar. Mais uma vez, isto nasceu nos Estados Unidos e na Academia norte-americana, muito em resultado da diversidade que começou a aparecer nos campi universitários nos Estados Unidos. Portanto, o corpo discente, os alunos começaram, sobretudo a partir da década de 70, começaram a incorporar muitas mulheres e pessoas de outras raças ou de outras etnias, e começou a haver uma pressão social para que certas expressões deixassem de ser admissíveis no espaço público. Isso para mim também me parece natural e concordo que estas questões são questões praticamente de educação, e em Portugal
no Norte talvez não seja assim tão habitual, não era tão habitual as expressões racistas, mas havia outros termos que eu ainda me lembro na escola se utilizarem, mesmo relativos à sexualidade, e que deixaram de se utilizar. E isso parece um procedimento normal. É diferente tentar impor alguma utilização da língua, como foi feito no Canadá e que deu tanto protagonismo ao Jordan Peterson por se revoltar contra a lei que tinha sido aprovada. Também me parece... Os famosos pronomes, não é? Sim, e desnecessário. Porque é que o primeiro-ministro diz de todas as vezes português e português? Acho extremamente cansativo e não me sinto nada representada. Portanto, a economia linguística também é importante para nós irmos ao que interessa e não ficarmos presos em toda aquela parte introdutória. E também portanto, essa parte, e acho que não vejo necessidade, nem acho que seja bom em termos do próprio trabalho que é preciso fazer em torno da língua, que comecemos a substituir os X e a introduzir os Es. Pela minha experiência na universidade, não sei se o Miguel, eu trabalho em Braga, é um bocadinho diferente. A minha experiência na universidade é que os alunos chegam à universidade cada vez com mais dificuldades no domínio da língua portuguesa, por isso eu preferia que nós nos concentrássemos num bom domínio da língua portuguesa do que estar a desviar recursos que me parecem que depois na prática não tornam a sociedade mais inclusiva. Isso é muito diferente do wokeismo. Portanto, o wokeismo tem sobretudo um caráter, em primeiro lugar, racial. Ele nasce nos Estados Unidos, não é por acaso. A própria expressão woke vem desse contexto que tem a ver com estar desperto para as alterações, sobretudo raciais. O termo vem do inglês afro-americano, e deve ser relacionado, na minha perspectiva, pelo menos é esse o meu argumento, deve ser relacionado com esta geração específica que chegou às universidades a partir de 2015 e que recebeu particularmente bem as ideias identitárias que já estavam estabelecidas através das teorias críticas. Portanto, há aqui uma confluência de fatores. As ideias identitárias já existiam antes e muitas organizações já estavam, para provocar aqui o Miguel, ocupadas por essa linguagem e por essas ideias, e o trabalho que a Organização das Nações Unidas tem feito nos últimos anos já é muito marcada por esta perspectiva, sobretudo da teoria crítica da raça, e da qual eu tendo a discordar. Mas o wokeismo é uma coisa diferente, é uma prática muito específica que está presa às redes sociais, e esta ideia da pureza moral e intelectual em relação aos valores. Não é por acaso que está muito associada àquilo que o Henderson acabou por cunhar como os privilégios de luxo, porque geralmente são manifestações feitas e uma prática feita por estudantes brancos que têm uma necessidade muito grande de reconhecer o seu privilégio e por isso manifestarem a sua pureza ideológica. Isso é muito importante e é muito feita no contexto das redes sociais, onde a pressão social é muito fácil de fazer, é muito fácil punir e cancelar de uma forma que sem redes sociais não o conseguiríamos fazer, e por isso o wokeismo acho que tem que ser visto como esta coisa muito específica. É claro que depois houve um uso político e passou-se, temos aqui uma palavra tão útil, então vamos designar isto tudo como um wokeismo. Mas penso também é útil fazermos esta distinção. Uma coisa é a teoria, o argumento identitário que está no espaço académico já há muitos anos, e outra coisa é a prática woke, que é uma coisa muito ligada geracionalmente e às redes sociais, e toda uma tentativa de sinalizar, não é? Sinalizar. Eu acrescentava uma coisa, se calhar, que era, em primeiro lugar, acho que é muito importante a gente distinguir, apesar de vivermos num mundo global e de uma grande influência anglo-americana, a gente distinguir as sociedades. Eu, por acaso, vivi muitos anos nos Estados Unidos e tenho uma intimidade boa e má com os Estados Unidos muito grande, e são sociedades muito diferentes. E se olharmos para outra sociedade que influencia muito as políticas
antirracistas, feministas e LGBT neste momento em Portugal, que é a sociedade brasileira, também é muito diferente. Por exemplo, no Brasil ninguém sabe o que quer dizer woke, ninguém usa a expressão. É muito engraçado. O que acontece em Portugal? Portugal é um pequeno país muito provinciano e muito marginal, e nós somos muito facilmente colonizados pelas discussões que se passam noutros lugares. Como ainda por cima temos uma comunicação social muito fraca, vamos apanhar as discussões da comunicação social internacional, por assim dizer. E de repente o espaço público, por exemplo, documentariado em Portugal, sobretudo mais à direita, ficou ocupado com uma literal obsessão com o wokeismo, não é? De tal maneira que em Portugal se tornou numa categoria acusatória. Isto é, eu vejo alguns comentadores e cronistas de jornais, nomeadamente à direita, no Observador, isto é fatal, a usarem o woke como uma categoria acusatória, como se existisse uma coisa chamada Partido Woke de Portugal, não é? Ou o Movimento Social Woke de Portugal. E isto é de facto uma coisa que me perturba. Porquê? Porque sempre que a gente tem uma categoria acusatória inventada, há de facto um problema qualquer no horizonte. E portanto a mim interessa muito mais perceber o que é que perturba as pessoas que usam essa categoria acusatória do que propriamente tentar destrinçar o que é que ela significa, por assim dizer, embora tu tens toda a razão no que disseste. E eu acho que é de facto uma reação do tipo, já não se pode dizer nada. É muito parecido com isso, e dentro daquilo vai caber tudo. Agora, mas Miguel, desculpa, só para estar mesmo ligado com o que eu gosto de dizer. Completo, sim. Mas no fundo é o mesmo, é a lógica do jogo político. Aconteceu o mesmo com o neoliberalismo. Exato, não é? É um termo que até foi escolhido por neoliberais, mas que foi depois ocupado politicamente pelo outro lado, que usa como arma acusatória, mas facilita, eu acho que é uma... também decorre disso, não é? Facilita a demonstração do nosso argumento. Está bem, aceito o teu ponto, mas eu diria que eu vejo sempre estas coisas em termos de poder. Isto é, quem é que tem mais poder para acusar e quem é que sofre mais com a acusação. E eu gosto de ver o que é que fica oculto, o que é que não é dito no meio disto tudo, ok? O que é que não é dito nisto tudo? O discurso nacionalista, lusotropicalista em relação às questões raciais, o discurso de identidade nacional, do tradicionalismo, da recusa da imigração, da ideia da família tradicional, do não sei quê, tudo isso fica oculto. Oculto no sentido de que esse não é acusado de nada. Claro, não é explicitado, não é um problema. E, portanto, de certa maneira, quando nós entramos neste ciclo de, sobretudo no tempo atual, quando nós entramos num ciclo de acusação, nós estamos, de facto, a dar força a uma espécie de hegemonia poderosa que raramente é posta em causa. Posso dar um exemplo? Força. O Manuel Maria Carrilho acaba de publicar um livro que se chama A Nova Peste. Eu hoje fiquei chocado quando vi isso numa rede social. Chama-se A Nova Peste, e é um livro de ataque justamente ao suposto wokeismo. E depois estive a ver o índice, e o índice é absolutamente assustador para mim, Miguel Val Almeida, ok? Não é? É assustador para mim os títulos dos capítulos, porque aquilo parece um tratado de neoconservadorismo anti qualquer espécie de política emancipatória, basicamente. Com um truque que usa inclusive expressões como ideologia de género, que é uma coisa que, se vocês quiserem, a gente discute aqui, porque ela tem uma origem um bocadinho tenebrosa. Ou seja, ele está... Não é que eu admire aquela pessoa, que achasse que ela devia escrever coisas maravilhosas, não é? Mas é uma pessoa que, apesar de tudo, vem de uma área que era do Partido Socialista, aquela coisa toda e tal, e que agora está claramente a tornar normal, é isso que eu quero no fundo dizer, a tornar normal, através de um livro e do índice com aqueles títulos, capítulos, a tornar normal uma espécie de nova hegemonia em que tudo o que seja classificável como woke é para ser destruído. Sim. Ou é para ser completamente... Porque vai o bebê com a água do banho. A questão no fundo é esta, claro, quer dizer, porque se eu fizer uma acusação ou uma denúncia de uma determinada forma exagerada de analisar os problemas sociais, eu tenho que ter o cuidado de não deitar fora com ele aquela que eu acho viável, ok? Por exemplo, dizer mal das teorias decoloniais, que eu próprio sou super crítico, mas eu não posso com isso deitar fora
todas as teorias pós-coloniais que eu acho que foram super importantes para perceber como é que o colonialismo continua nas sociedades após o fim oficial político do colonialismo. Por exemplo, para dar um exemplo. Sim. E eu acho que o que estas pessoas, tipo ele, estão a fazer é basicamente a porem achas na fogueira de um novo pensamento conservador que arrasa tudo E o que pior seja ainda mais o considerado problema de base, woke, no fundo. por Sim. assim dizer. Sim, mas agora eu não li o livro do Carrilho. Pois eu não sei li, mas que... eu percebo o que eu estou a dizer. Eu olhei para aquilo e fiquei em choque. Não com a conheço o publicidade argumento da e coisa. preferia ler antes de manifestar. Mas aqui também defendendo uma espécie, de alguma forma, a minha dama, porque é que dizer-nos progressistas é aceitável e ser conservador é sempre um problema? E isto é parte de uma reflexão que eu tenho vindo a fazer, que é esquerda e direita são as duas necessárias. Não há esquerda sem direita, mas parece que os progressistas querem acabar com os conservadores e o pensamento conservador também é legítimo e saudável. Mas isto é mais do que... Eu concordo inteiramente contigo, não é? Como prova este livro que está aqui à frente. Mas há sempre aquela diferença entre conservador e reacionário, não é? Não sei se é o caso, não é? Mas há aqui uma... Mas nem foi esse o termo que o Miguel usou, por isso eu também... Eu considero-me conservadora, Claro. e também acho que tenho legitimidade a estar aqui. Claro que tens. Eu não poderia as coisas nesses termos. Agora, se tu estás num determinado campo, não é? Se tu te consideras progressista, é natural que tu queiras ultrapassar o conservadorismo da sociedade, mas não queres eliminar os conservadores nem o pensamento conservador. Em muitas coisas eu também sou conservador, não é? Agora, o que eu não quero é que impeçam Mas provavelmente ali foi uma experiência de vida. as liberdades, não é? E o progresso, por assim dizer. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.